E aí, tudo bem? Sabe uma coisa que eu sempre achei muito curiosa? Por que irmãos, mesmo tendo os mesmos pais, às vezes são tão diferentes? Tem uns que são a cara um do outro, mas outros que, nossa, nem parece que são da mesma família, né? Pois é, essa variação toda não é por acaso não, é o resultado de um processo biológico super preciso. Bora desvendar juntos essa receita genética que faz cada um de nós, com exceção de gêmeos idênticos, ser uma pessoa única no mundo. Então, vamos lá. A grande pergunta, aquela que seria a questão principal da prova de biologia, é esta. Como é que a natureza consegue, a partir do mesmo material genético dos pais, criar filhos com combinações totalmente novas? Hoje, a gente vai revisar essa matéria para gabaritar essa pergunta. E a resposta para isso, gente, está em dois processos principais, dois conceitos-chave. A mágica acontece em dois atos. Primeiro, tem a meiose, que é o processo que cria os gametas, sabe? Os espermatozoides e os óvulos. E depois vem a fecundação, que é o momento em que esses gametas, que são únicos, se encontram. Vamos ver em detalhes como cada etapa contribui para essa diversidade incrível. Para entender a meiose de vez, a gente precisa focar em dois mecanismos que acontecem durante esse processo e que são os grandes responsáveis por todo esse embaralhamento genético. Pensa neles como os dois tópicos principais da nossa revisão de hoje. E são estes aqui, ó. Permutação, que o pessoal também chama de crossing over, e a tal da segregação independente. Os nomes podem parecer um pouco técnicos, né? Mas calma, que a ideia por trás deles é super legal e até bem fácil de entender quando a gente visualiza. Vamos analisar um de cada vez. Beleza, vamos começar pelo primeiro mecanismo, a permutação ou crossing over. Para facilitar, pensa que os cromossomos são como baralhos de cartas genéticas. Esse processo é o que basicamente embaralha as cartas dentro de cada um desses baralhos. É uma mistura que vai bem a fundo. A definição formal já entrega o ouro. Durante uma fase bem específica da meiose, chamada prófase 1, os cromossomos que a gente herda da nossa mãe e do nosso pai ficam bem juntinhos e, literalmente, trocam pedaços de DNA entre si. É uma recombinação genética no nível mais fundamental que existe. Olhando a ilustração, fica bem claro. Primeiro, os cromossomos homólogos, um que veio do pai, outro da mãe, se emparelham. Depois, em uns pontos de contato específicos, eles trocam segmentos de DNA. E o resultado final, que é o mais importante, são cromossomos que viram um verdadeiro mosaico genético, uma mistura das informações que vieram dos avós. Então, o grande lance da permutação é esse, saca? Ela cria uma variedade nova de combinações de genes dentro de um único cromossomo. Ela não troca os cromossomos inteiros de lugar, mas cria versões remixadas de cada um. Isso garante que os gênios que a gente herda sejam passados para frente em combinações totalmente novas. Certo, já embaralhamos as cartas dentro de cada baralho com o crossing over. E agora? Bom, agora a meiose vai embaralhar os próprios baralhos inteiros. E é aí que entra o nosso segundo mecanismo, a segregação independente. Essa definição quer dizer o seguinte: durante a meiose, a forma como os pares de cromossomos se alinham para depois se separar é pura sorte, totalmente aleatório. Não tem nenhuma regra do tipo, todos os cromossomos do pai vão para um lado e os da mãe para o outro. Não, nada disso. É uma bagunça organizada. A melhor analogia para entender isso é, sem dúvida, a do cara ou coroa. Para cada um dos nossos 23 pares de cromossomos, é como se a célula jogasse uma moedinha para o alto para decidir se o cromossomo que veio do pai ou o que veio da mãe vai para cada futuro gameta. E se a gente joga uma moeda 23 vezes, qual o número de resultados possíveis? A matemática por trás disso é bem simples, mas o resultado é poderoso. É 2 elevado à 23ª potência. Cada par de cromossomos tem 2 possibilidades, e isso vai se multiplicando 23 vezes. E o resultado desse cálculo é impressionante! Mais de 8,3 milhões. É isso mesmo. Só por causa dessa segregação independente, sem nem colocar o crossing over na conta, uma única pessoa pode produzir mais de 8 milhões de tipos de gametas geneticamente diferentes. É muita coisa. Bom, agora vamos juntar todas as peças. A meiose, como a gente viu, produz gametas com uma variedade absurda. Mas a história da nossa unicidade não para por aí, não. Ela chega no seu ato final, que é a fecundação, e é aí que essas probabilidades astronômicas se multiplicam. Então, pensa só.
A gente tem um espermatozoide, que é uma chance em mais de 8 milhões de combinações encontrando um óvulo, que também é uma chance em mais de 8 milhões. A probabilidade de essa mesma combinação acontecer 2 vezes é... Bem, vamos ver o número. 70 trilhões. É isso. A combinação de um espermatozoide único com um óvulo único resulta em cerca de 70 trilhões de combinações genéticas possíveis para uma criança. É um número tão, mas tão gigantesco que é praticamente impossível que 2 irmãos que não sejam gêmeos nasçam geneticamente idênticos. E essa citação aqui resume a história toda perfeitamente. A própria biologia, através da meiose, se encarrega de garantir que a produção de 2 gametas iguais seja um evento extremamente raro. Então a chance de gerar 2 filhos idênticos em gestações diferentes é, para todos os efeitos práticos, 0. Ok, a gente já viu que os números são malucos, mas para que tudo isso? Qual o propósito de toda essa variação? Por que a evolução favoreceu um sistema tão complexo só para garantir que a gente seja diferente um do outro? E a resposta é essa aqui. Toda essa diversidade genética é, na verdade, o motor da evolução. Ter uma população com um leque gigante de características aumenta muito a chance de que, se o ambiente mudar, se aparecer uma doença nova ou qualquer outro desafio, alguns indivíduos tenham a combinação certa para sobreviver e se reproduzir. A variedade é como se fosse o seguro de vida da espécie. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Se a própria natureza investe tanto em nos tornar únicos, o que isso nos diz sobre a importância da diversidade? Não só para a sobrevivência, mas para a riqueza e a força de qualquer população. É o que torna a biologia tão fascinante.